Voltando aqui o segundo vídeo, né? É o. Não quero nem falar o nome desse cara, né? Eu vou dar ibope pra herege também, não, como disse aquele rapaz lá, né? Como convencer católicos para se converter para a verdadeira igreja que Cristo fundou, a igreja protestante. Mas qual dela, pastor? É uma dúvida que eu tenho, cara. Qual delas prega um Jesus diferente? Não, só um Jesus. Só uma fé. Só um batismo. Efésios 4:5 vem nos mostrar pra gente o que, cara? Efésios 3:10, divina universidade de sabedoria será conhecido pela igreja. Efésios 4, 5, um só batismo, uma só fé e um só Senhor, que é uma só cabeça, e a igreja é sua esposa, uma só igreja. Efésios 5:22. Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, que igreja é santa, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. 1 Timóteo 3:5, que é a coluna sustentáculo da verdade. Segundo Tessalonicenses 3:5, guardai a tradição, carta escrita por nós, oral e escrita. E segundo Tessalonicenses 3:6, apartar daquele que não segue a tradição. Que interessante, né? Em Atos após 2:12, 1 Coríntios 12:28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Efésios 4:11, Mateus 21:43, foi tirado o reino, foi dado a outro povo. Que reino é esse? Foi dado. Que fé é essa? Romanos 1:8, a fé romana. É simples, cara. É simples entender a escritura. É só você ler e ter a visão do magistério. Não uso pessoal. Santo, como é que você quer converter alguém sem a ajuda do Espírito Santo? Na verdade, sem a ajuda não, sem que o Espírito Santo faça toda essa conversão. Ore então para que o Espírito Santo... Então, o Espírito Santo, pastor, ele é contraditório, então. Porque tem mais de 50 milhões de igrejas e cada uma prega um Jesus diferente. Então, o Espírito Santo que assiste a igreja, Mateus 28:20, que desceu alinhados após 2, está se contradizendo? Como diz Santo Agostinho, o Espírito Santo não habita em corpo amputado da cabeça. Como o Espírito Santo... mano, esses vídeos você tem que ir por etapa, cara. Como você vai converter alguém sem a inspiração do Espírito Santo? É certo. Mas esse verdadeiro Espírito Santo está onde? Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro Espírito. Interessante. Esse outro Espírito também que vai tentar te convencer da verdade. Você pega aqui Mateus. Olha só. Sola Escritura. 28:20, ó. Ensinai as observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Onde esse Espírito está? Aonde? Mateus 16, Pedro, não foi a carne, não sangue que falou isso, mas meu Pai que está no céu, revelação do Espírito Santo. Em Atos após 2, desce o Espírito Santo. Primeiro a pregar por inspiração desse Espírito Santo, Pedro. Em João, não tem nenhuma profecia profética aqui para o protestante. Aí sim. Ao contrário. Irão pregar vários Jesus diferentes com inspiração de outro Espírito. Ao contrário do Espírito Santo que desceu em Atos Apóstolos 2. João 16. Não, pausa aqui. Voltando a respirar, que tô ficando meio gripado, cara. Aí fica ruim de fazer o vídeo. João 16, ó. Essa revelação está sendo para quem? Essa profecia está sendo para quem? Para quem foi derramado esse Espírito Santo? Para ensinar as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Qual igreja? João 16:13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ó.
Ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu. Eu vos anunciar as coisas que virão. Foi confiado a quem? Atos dos Apóstolos. 2. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que eles escolheram, foi arrebatado ao céu. Então, protestante, esquece, cara, esquece. Sim, o protestantismo arrastou muitos católicos, sim, para a igreja protestante. Por quê? Porque não tinha, tipo, esse estudo ainda, não tinha essa visão ainda. O Espírito Santo sopra mesmo sobre mim, sobre vários apologetas para defender a igreja. Ah, vocês são um adorador de imagem. Já refutamos isso aí. Ah, vocês adoram Maria. Já refutamos. Essa é a tática. Porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Católico que não tem conhecimento se torna presa fácil desses pastores. Tá na Bíblia. Tá escrito. Tá na Bíblia. Porque não tem conhecimento. Vamos botar aqui no vídeo, né? Sem que o Espírito Santo faça toda essa conversão. Ore então para que o Espírito Santo abra os olhos dos nossos amigos católicos. Além disso, esse tipo de oração é um pré-requisito necessário se você verdadeiramente quer a conversão dessas pessoas. Jesus, que era o maior evangelista que já existiu, que apresentou os melhores argumentos jamais antes apresentados, que fazia tudo dentro da vontade de Deus, se dedicava à oração. Então, por que eu e você acreditamos que nós podemos apresentar argumentos racionais e que isto basta para converter católicos ao protestantismo? Além disso, a oração vai funcionar como um ponto de... Pelo contrário, pastor. Muitos apologetas protestantes estão virando católico. Por quê? Porque tá saco cheio dessa palhaçada suas. Esse engano. Essa mentira. Essa farsa. Equilíbrio. Dificilmente você vai conseguir ser mal educado ou destratar alguém se você estiver orando por essa pessoa. Então, a oração serve tanto para você demonstrar amor, para você demonstrar caridade com essas pessoas, mas também orando por eles. Um versículo bíblico até agora. A respeito desse assunto, algumas pessoas me mandaram mensagem dizendo o seguinte: você não tem medo de se converter ao catolicismo? Afinal, muitas pessoas começaram a estudar o catolicismo, a patrística, e se converteram ao catolicismo. Você não tem medo de acontecer a mesma coisa com você? Eu respondi não. Sabe por quê? Porque eu iria ler a patrística, iria ler os documentos da Igreja Católica, e se eles não estivessem de acordo com as Escrituras, eu saberia identificar. Não é porque eu sou um expert em Bíblia, mas é porque eu não deixo de ler as Escrituras e estudar as Escrituras. Então, basicamente, quando eu estou lendo um documento católico e eu vejo que está tudo muito belo e é cheio de filosofias católicas... Certo, você lê a patrística, você lê filosofia católica, por quê? Com um propósito. Não é se converter. É para pregar contra. O magistério. Simples. Quando leio a patrística, que os autores patrísticos, vou encerrar esse vídeo que não vai falar mais nada não, quer passar a mensagem que foi ensinado pelos apóstolos. Não tem outro fundamento mais, não tem mais outra revelação. Se encerrou na morte do último apóstolo. Por isso que a igreja hoje, o magistério, interpreta a mensagem das colunas que são os apóstolos. Os padres apostólicos são os sucessores que continuaram a pregar a mensagem das colunas dos apóstolos. Como, por exemplo, Santo Agostinho, como, por exemplo, Santo Irineu, como, por exemplo, São Policarpo, como, por exemplo, São Jerônimo. Eles não vão dar fundamentos novos, doutrinas novas. Não, meu irmão. Vai seguir que os apóstolos seguiram. Que eles são sucessores. Foi confiado a verdade aos apóstolos e os seus sucessores que estiveram próximo e conviveram com os apóstolos. Não é que vai ter outra mensagem, Santo Irineu, doutrina, tá mostrando doutrina. Não.
Ele está nos explicando como os apóstolos pregaram e como a igreja sobreviveu através de séculos e séculos. Porque, o catecismo diz aqui, ó. Eu não sei, cara. Se você ler isso aqui e você não se converte, é apostatou da fé mesmo, cara. A Bíblia fala aqui, ó. Olha só. Em Timóteo. 1 Timóteo. Olha só. Quatro. 1 e 2, ó. 1 Timóteo diz que a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 4, 1. O Espírito diz expressamente, ó. O Espírito Santo diz expressamente. O Espírito Santo que assiste à igreja. Certo? Nos tempos vindouros, olha só. Vindouros, futuro. Que é essa atualidade. Alguns hão de apostar da fé, dando ouvido a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas de hipócritas impostores, que marcado na própria consciência com ferreiro da infâmia. Olha só, cara. 6. 1 Timóteo 4, 6, ó. Recomenda esta doutrina aos irmãos e será bom ministro de Cristo, alimentado com a palavra da fé e da sã doutrina que até agora seguiste com exatidão. A igreja ela tem uma sã doutrina verdadeira. E os falsos profetas, as igrejas vindouras, têm uma doutrina também totalmente ao contrário, ensinada pelos apóstolos, que apostataram da fé, dando ouvido ao espírito e embusteiros, doutrinas diabólicas, que são doutrinas diversas. Por que diabólica? Contra o magistério. Heresia contra o magistério. Quem são? Segundo Timóteo 4, 2, ó. Para a palavra insiste. Isso aqui é missão nossa, como pregador e apologeta. Eu não me considero apologeta, eu me considero pregador. Só sou uma voz. Apologeta, esses caras que dizem que é apologeta, doutor, mestre. Meu irmão, eu sou servo do servo, quero ser o último, o rebaixado lá mesmo. Tapete. Não sou ninguém, cara, não sou nada. Só sou uma voz. Só isso. Para pregar a palavra, insiste, oportunamente, repreender, ameaça, exaltar com toda a paciência, empenho de instruir, ó. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina. Não suportam a sã doutrina da igreja. Por quê? Tem que seguir o pastoreio, porque tem que seguir o fundamento dos apóstolos. Que é uma só igreja. Os falsos mestres não vão suportar isso. Porque eles querem seguir o que eles querem. Levando pelas próprias paixões. Ó. O que é próprias paixões? Seus fundamentos. Eu sou apóstolo, eu sou pastor. Vocês católicos têm que se converter mesmo para o protestantismo e a verdade. Suas próprias paixões. Pelo período de escutar a novidade, ajuntarão o mestre para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas. Olha só, em Pedro, olha só, acho que é 3, segundo Pedro 3, 16. Aqui, ó. Segundo Pedro 3,16. É que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesse assunto. Nela há alguma passagem difícil de entender. Olha só, Pedro dando testemunho de Paulo, falando que as suas cartas é difícil de se entender. Cabe quem? A compreender o entendimento. O magistério.
Porque a Escritura é um livro muito difícil de se entender. Como a gente vamos entender a Escritura? Visão do magistério, porque foi confiado ao magistério a ensinar. Nela, algumas pessoas difíceis de entender, cujo sentido ou espírito ignorante, ou pouco fortalecido, deturpam para sua própria ruína, como faz também com as demais escrituras. Já entendeu, né? Para finalizar aqui, Catecismo, documento da Igreja, 66. A economia cristã, portanto, com a aliança nova e definitiva, jamais passará, e já não há que espere nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outra revelação. Mas Deus usou Martinho Lutero. Martinho Lutero voltou para a origem, trouxe a origem, o evangelho genuíno, escrituramente. Só na escritura. Não há outra revelação, cara. A revelação acabou quando o último discípulo morre. Como ele teve a revelação do Apocalipse. Embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completa, cabe à fé cristã captar gradualmente ao longo do seu século todo o seu alcance. Olha só, a fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação. O protestantismo quer corrigir a revelação que foi dada ao magistério. Olha só. Da qual Cristo é a perfeição. Por que Cristo é a perfeição? A esposa de Cristo é perfeita. Por isso que é santo, sem ruga, sem qualquer defeito. Essa igreja que Cristo fundou é uma igreja perfeita. De acordo com o perfeito. Não há outra revelação. Os protestantes querem colocar outra revelação. Outro fundamento. Outra doutrina. Essa igreja aí se corrompeu. Como a igreja vai se corromper se a igreja é santa? Nós que se corrompe vai fundar a igreja. Nós que não obedecemos à igreja, nós somos falha. O Papa é falha. Na história, você vê aí a revolta de Martinho Lutero, era contra o papado, contra a doutrina. Porque estava uma bagunça mesmo, porque é homens. A igreja não tem culpa dos falsos papas, esses hereges na história. Que o fundador é santo, a igreja é santa. E é uma só revelação. Martinho Lutero, cara, ele é um cara covarde, cara. Quando ele teve a oportunidade de brigar por essa igreja, baixou a rabinha entre as pernas e foi fundar outra igreja, escutando os príncipes e o rei daquela época, só estudar um pouquinho de história. Já queria destruir a igreja. A indulgência lá, que tal, etc., não foi não. Isso só foi um pretexto. Martinho Lutero não concordava com mais nada, cara. Que ele teve uso pessoal da escritura. Como é a reforma protestante hoje em dia. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Finaliza aqui esse vídeo, cara. Eu não vou ficar perdendo muito tempo não, que, já é engajamento pra gente entender, Tô na metade do vídeo ainda, cara. Vamos para outro vídeo aqui que ele falou que tem muitos católicos se convertendo ao protestantismo. Olha só. Olha tantas pessoas que ele tá atacando, Que é a menina católica, O pastor que se converteu. Igreja absolutiva, Maria Medianeira, refutação definitiva, apatrística, refutando de novo o protestante, o diácono, né? Esse é o foco dos caras. Falando do padre Paulo Ricardo, que já fiz um vídeo falando sobre isso, falando do Papa, de novo o diácono, falando Augusto Nicodemos, ele fala mal até do protestantismo. Muito vídeo aqui, falando do Lucas Bonzoli, falando do Rodrigo Mocelin, imagens,
honra ou idolatria. É muita coisa, cara. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto.